Para onde vai a alma dos animais? O que a Bíblia diz sobre isso? Fique aqui um pouquinho que eu vou falar com você sobre isso. Olá, para quem não me conhece, eu sou o irmão Sandro Castilho e esse é meu canal Príncipe da Paz. E a palavra que eu senti no coração de trazer para os irmãos hoje é sobre os animais, a alma dos animais e a importância dos animais para Deus. Estou aqui no meu quintal, os dois cachorrinhos aqui da minha casa estão aqui do meu lado, né? E sempre que eu venho gravar o vídeo eles estão aqui junto comigo, então às vezes pode ser que vocês escutem algum barulho, que seja eles, tá? Então, a Bíblia fala assim que não trata a forma da alma dos animais com a alma humana da mesma maneira, né? Mas ela mostra que os animais eles são também importantes para Deus. Nós, seres humanos, temos a promessa da vida eterna, né? E nós temos consciência que vamos morrer. Os animais não têm essa consciência, né? E Deus disse assim em Gênesis 1, 20 ao 24, que trata os animais como seres viventes, como almas viventes. Está escrito assim: produzam as águas abundantemente répteis de almas viventes. E daí depois começa a falar de todos os outros animais, baleias, vacas, aves, todos os animais da terra e dos ares também, né? E trata como alma vivente, né? Não preciso nem dizer, né, que os animais são tão importantes para Deus que na época de Noé, Deus pediu para ele fazer uma arca e levar, né, 7 pares de animais puros e um par de animal impuro, né, que seriam cobras, né, esse tipo de coisa, né, que não são puros, né. E gado, né, vacas, carneiros, cabritos, eram 7 pares, os animais considerados puros, né? Isso está em Gênesis 6, 19 ao 20 e também em Gênesis 7, do 8 ao 9, né? Então, Deus protege os animais, porque eles fazem parte da sua criação, né? E ele tem essa preocupação até quando Jonas vai para destruir Nínive, ele fala, né, que o Jonas, Jonatas fica chateado porque a destruição não vem, né? Mas por que a destruição não vem? Porque o povo de Nínive se arrependeu. E daí Deus fala para ele que não teria piedade de uma cidade inteira de pessoas que se arrependeram, inclusive dos animais, porque diz que até os animais o rei de Nínive fez jejuar, né? Aí no caso. Isso está em Jonas 4:11, tá? Então, o animal ele é muito importante para Deus, né? Em Eclesiastes 3, 19 e 21 tem uma fala muito importante sobre isso. Está escrito assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego de vida. E a vantagem do homem sobre os animais é nenhuma, porque todos são vaidade. Quem sabe se o fôlego de vida dos homens vai para cima e dos animais vai para baixo? Ninguém sabe, né? E uma coisa interessante de falar para os irmãos é que assim no hebraico a alma não é separada do corpo. O que é separado é o espírito, né? O fôlego de vida. E quando a gente morre, ele volta para Deus, né? E assim os animais também têm esse fôlego de vida, né? Em Isaías 11 está escrito uma coisa bem interessante, né? A respeito do reino vindouro messiânico, né? Está escrito assim, Isaías 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das raízes um renovo frutificará. Jessé é o pai de Davi, tá, gente? De quem Jesus também é descendente. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor.
E deitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com vara de sua boca, e com sopro de seus lábios matará o ímpio. Está falando de Jesus, né? E a justiça será o cinto de seus lombos, e a verdade o cinto de seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia, a ovelha, viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. E a vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. A áspide é um tipo de cobra. E o desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. O basilisco é um ser mitológico. A áspide também. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, e as águas, como as águas cobrem o mar. E acontecerá que naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão sobre os povos, e o lugar de seu repouso será glorioso. Aleluia. Então, há uma promessa também de renovação nos animais, tá? Eu gostaria também de falar para os irmãos um trecho de Apocalipse, tá? Que é Apocalipse 5, do 11 ao 14. Está escrito assim, também fala de animais, eu acho bem interessante. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era um número deles de milhões, milhares e milhares, e com grande voz diziam: digno é o cordeiro que for morto, força, honra e glória e ações de graça. Então tinha animais aqui no meio, né? E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra e que está no mar, toda criatura, irmãos, não está falando só de seres humanos, não. Dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostrados e adoravam ao que vive e adoraram ao que vive para todos sempre. Então, irmãos, além de tudo isso que a gente falou, ainda tem alguns seres celestiais que são na forma de animais, que falam em Apocalipse em outros trechos bíblicos, né? Que eles dizem que são anjos, né? Tipo de anjo, né? Querubim, serafim. Esses animais são na forma de leão, na forma de boi, na forma de homem e na forma de águia, né? Então, uma das responsabilidades que Deus deu para Adão foi cuidar dos animais, né? Então, será que a gente está fazendo como Deus pediu, cuidando com amor e carinho, né? Tenha certeza que Deus não se agrada de quem judia dos animais, tá? Biblicamente falando, isso é pecado. Depois de tudo isso que a gente conversou sobre hoje, tenha uma nova visão sobre eles. Amém? Essa foi a palavra que eu senti no coração de trazer para os irmãos hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal. Um grande beijo que vem do coração.